do it. Mas essas duas letrinhas aí fizeram e algumas pessoas acham em casa. Temos umas técnicas muito simples para fazer isso. Hello everyone, how's it going? I hope you are doing well. I'm very well, thank you. So what day is today? Today is Thursday or Wednesday? Yes, it's Wednesday. Yes, it's our class, right? Today is our English class. So, let's get started, yes? A gente vai começar hoje. O assunto da nossa aula são pronomes, né? Para algumas pessoas pode parecer um assunto meio chato, mas é um assunto simples, mas que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção, né? A gente precisa cuidar, ver, entender por que eu uso, quando eu uso, né? Mas não é difícil, só porém eu preciso prestar atenção e praticar, fazer exercícios, né? Do the homework and everything, right? Because it helps. Então, so I hope you guys enjoy the class, right? I hope you have fun. And if you have any question, let me know. So let's get started. Yes, are you ready? Because I am. Okay? Então, assim, pra gente iniciar hoje, a gente vai fazer 4 colunas, right? So 4 columns. 1, 2, 3, 4. E aí, a primeira coluna, então, eu vou colocar os personal pronouns, que são I, you, he, she, it, we, you, and they, right? Esses aqui são mais comuns, né? A gente usa o tempo todo. Na verdade, todos a gente usa o tempo todo. Às vezes a gente não se dá conta em inglês que a gente, né, tá usando. Mas a segunda coluna, então, são os objective pronouns. Me, you, he, her, it, us, you, them. Ok? A quarta coluna, os adjective pronouns. My, your, his, her, its, our, your, their. A quarta coluna. Let's go. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs, ok? O que eu sugiro para vocês aqui? Fazerem essa coluna, né, no caderno de vocês, essas 4 colunas, façam essas 4 colunas e tentem entender por associação, ok? Por associação e não por tradução, porque senão a nossa cabeça o nosso cérebro dá uma embananada. Porque, por exemplo, se eu tiver pegar as 2 primeiras colunas, tá? O I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them, né? Se eu for traduzir, é a mesma tradução. Eu, I, né? Que sou eu, né? Me também sou eu, né? You também é you, né? O he, ele, né? Também é ele. O him é ele também, né? Então, por isso que eu digo por associação, mas como assim? Se o I sou eu, né? O me também sou eu? Sim, né? Então, primeiro de tudo, a gente faz essas colunas, façam essas colunas e vamos tentar entender e trabalhar por associação.
ok? Ok, so let's get started. E aí a mesma coisa no adjective pronouns, o adjective pronouns e o possessive pronouns, tá? Então, o my, mine, your, yours, o my é meu e o mine também é meu. Então, também a gente vai trabalhar por associação, né? Your é seu e o yours também. His e o his não muda. Her e hers adiciona o S. Então, são poucas diferenças ali. É uma letrinha, aumenta o S no possessive pronouns, né? Aumenta um S ali em alguns e só o primeiro que muda, na verdade, né? O my que fica mine. O resto fica praticamente igual. Só o her, o your e o her que aumenta e o our, né? Todos ali aumentam o S. Ok? Então, a gente também vai trabalhar por associação aí. Ok, so let's get started. Ok, então assim, vamos pegar vamos trabalhar então com os objective pronouns, ok? Que são os pronomes relativos, demonstrativos, reflexivos em português, né? Então, vamos só relembrar aqui numa estrutura de frase simples, né? O que eu tenho numa frase? O sujeito e o predicado. O que é o sujeito da frase? É o assunto da frase. E o predicado é o restante, o complemento, né? O verbo seguido do complemento da frase. Então, eu tenho o sujeito e complemento da frase. Vamos fazer essa divisão. So, let's see an example. My cat likes to sleep all day long. My cat likes to sleep all day long. Meu gato gosta de dormir o dia todo, right? Então, my cat is the subject, right? Meu gato é o sujeito da frase. Likes to sleep all day long é o predicado da frase, right? Então, objective pronouns aparecem sempre nos predicados. Né? Então, eu tiro o sujeito, identifico o sujeito, né? E eu sei que o objective pronoun vai aparecer sempre no predicado da frase, ok? Então, os personal pronouns, né? Eles podem ser subject pronouns, que substituem o sujeito da frase, ou objective pronouns, que substituem o objeto da frase. Então, por exemplo, se eu tiver a seguinte frase: Joana likes to study English with Paulo. Joana gosta de estudar inglês com o Paulo. Joana likes to study English with Paulo. Qual que é o sujeito da minha frase? É a Joana. E aí, se eu quisesse substituir a Joana e o Paulo, né, pelos pronomes. Como é que para eu não repetir, para não ficar repetitivo e dizer Joana likes to study English with Paulo. Se eu quiser substituir a Joana, que é o sujeito da frase, e o Paulo, que tá como objeto da frase, pelo que eu substituiria? Quem é a Joana? A Joana é ela, né? Então eu poderia dizer she likes to study English with. E quem é o Paulo? É ele. E o Paulo é o objeto da minha frase. Então, eu vou ali na coluna ali no objective pronoun e vou ver o que corresponde a ele, né? E como tá no final da frase, eu vou substituir o Paulo por him. Então, a mesma frase, Joana likes to study English with Paulo, eu poderia dizer sem mudar o sentido da frase e substituir por pronomes, né? Eu diria she likes to study English with him, ok? She likes to study English with him. Yes, so far so good? Yes, easy peasy, right? Não é difícil, né? É só a gente tem que prestar atenção e pensar um pouquinho mais, né? Na hora de construir a frase, enfim. Mas não é um assunto difícil. Ok, so let's go on.
Então, os adjective possessive, né? Que é aquela coluna do my, your, his, her, its, our, your and their, né? Então, vamos pegar essa coluna aí. Quando é que eu vou, por que eu vou usar esses e quando eu vou usar, né? Porque descrevem algo que pertence a alguém. So, let's see some examples, right? My car, meu carro. Your house, sua casa. His pencil, o lápis dele. Her umbrella, o guarda-chuva, a sombrinha dela. Its ears, né? A orelha do animal, orelha dele, do animal. Our car, nosso carro. Your computer, né? Teu computador. Their phones, telefone, os telefones deles, right? Então, quando descreve algo que pertence a alguém, right? Os adjetivos seguidos de substantivos, ok? Já os possessive pronouns, né? Aparecem no começo ou no final da frase e não são seguidos por nenhuma palavra. Então, aquela coluna do possessive pronouns, tá? Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs, né? Então, eu pego essa coluna, que são dos possessive pronouns, né? Do caso possessivo. E esses pronomes possessivos, eles vão aparecer no começo ou no final da frase, né? E não vão ser seguidos de nenhuma palavra. So, let's see some examples. This car is mine. Este carro é meu. This car is mine. That house is yours. Aquela casa é tua. That house is yours. That pencil is his. Aquele lápis é dele. This umbrella is hers. Aquela sombrinha é dela, pertence a ela, right? This car is ours, né? Este carro é nosso. That computer is yours, perdão. That computer is yours, né? Aquele computador é seu. Those phones are theirs. Aqueles telefones são deles, né? Ok? Então, assim, o pronome, né? Ele substitui o nome, né? E o possessivo, né? Por que a gente diz possessive pronouns, né? Porque o pronome substitui o nome e o possessivo porque pertence a alguém, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, it's my sister's bag. It's my sister's bag. It's hers. Né? Essa bolsa aqui é da minha irmã. It's hers. Então, o hers, ele tá dando nome ao substantivo, né? Ele tá qualificando o substantivo, né? Bolsa. Então, eu não repito a palavra. Então, em vez de dizer essa bolsa é dela, eu tô dizendo it's hers, right? So far, so good, guys. Yes? Eu vou deixar aqui alguns exercícios, né? Umas indicações de exercícios, de exemplos para vocês praticarem, porque é um assunto fácil, não é difícil, mas talvez num primeiro momento, num primeiro contato, talvez assuste um pouco, porque né, por causa dessa tabelinha, talvez, enfim, as informações, e é diferente, né, do que a gente está acostumado em português. Mas não é um assunto difícil. A gente precisa só praticar para aprender a usar, né? E não é só decorar,
né? A gente precisa entender para conseguir aplicar nas frases, no nosso dia a dia, para facilitar o nosso aprendizado, né? Então a gente precisa estudar, precisa se dedicar ali, mas acredito que seja tranquilo com um pouquinho de dedicação e paciência, right? Okay, guys, so I hope you enjoyed the class, you have enjoyed the class, and I hope you have a great week, and I'll see you next class, next week. Have you all a great week, and enjoy your weekend, okay? Big kiss, bye-bye.